Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zona 2 Cast, né, Igor? 18º episódio. A gente está tentando o máximo, né, Igor, mesclar bastante aqui, né, esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem do episódio do dia de hoje, que tá muito especial, né, Igor? Tá bem bacana, vai ser bem esclarecedor para muita gente. É verdade. Antes de mais nada, Igor, a gente queria aqui demonstrar a nossa solidariedade, nosso sentimento à mãe do nosso irmão Cristiano da Puríssima, né, Igor? Dona Vivi, que veio a falecer hoje, meus pêsames a todos da família. Que Deus possa confortar o coração de todos, né, Igor? Verdade. E a gente vai dar início ainda, né, Igor? Na verdade, ao nosso 18º episódio. Mas antes eu queria fazer um convite para vocês. Não se esqueçam, dia 21 de abril, a corrida mais tradicional da cidade de Manaus, a Corrida Tiradentes, como vocês estão vendo aí. E eu trouxe até uma imagem para vocês verem aí da medalha da Corrida Tiradentes. Olha aí, ó, a medalha, assim, padrão, assim, da To Go mesmo, né? Que o James, ele vem inovando. Bem elaborada, bem contextualizada. Né? É verdade. E aí eu fico o convite para vocês, já o segundo lote. A corrida vai ser realizada no dia 21 de abril, né? No próximo mês. Vai ser realizada na Avenida das Torres, com largada às 6 horas, percurso 5 e 10 quilômetros. Então, para quem quer ganhar, conquistar essa medalha aí, né, Igor? Só ir pagar lá a sua etapa e conquistar a sua medalha. Garanta a sua vaga, que a minha já tá lá. Isso mesmo. As inscrições estão aqui no link aqui abaixo, tá? togosport.com. E tá aqui no link abaixo. Só vocês seguirem aqui que vocês vão conseguir realizar a inscrição de vocês. E o nosso convidado de hoje, Igor? Hoje é um cara que vem para somar com a equipe, né? O nosso novo parceiro. É verdade. Né? Novo parceiro e agora de em primeira mão, né? O nosso amigo Douglas, né? Douglas, obrigado. Seja bem-vindo e vamos fazer um bate-papo aqui bem esclarecedor, falar um pouco do que é a fisioterapia, como ela age, e eu queria conhecer um pouco de você, né? Fale um pouco quem é o Douglas. Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu cavei esse convite aqui. Tem tempo que eu tô pedindo para vir aqui, já admiro o trabalho de vocês, estava conversando aqui com o Igor antes. É um trabalho orgânico, é um trabalho próximo da galera, dos atletas que a gente atende lá na clínica. E aí eles falando, pô, vocês precisam conhecer a rapaziada da Zona 2 lá, e aí eu fiquei insistindo pra galera pra poder vir legal, aqui. Pô, legal. Mas vamos lá. Cara, minha história, quem é o Douglas, né? Eu sempre gostei de esporte. Então, desde moleque eu gostava de esporte, pratiquei todos os esportes que você possa imaginar. E aí, como eu era ruim em todos... Bem-vindo ao time. Fui ruim no futebol, fui ruim no jiu-jitsu, tô sendo ruim agora no triatlo também. Não, a gente escolheu logo uma modalidade que é pra englobar mais. Pra ser ruim em 3. E aí, como eu sempre fui ruim em todos, eu fiz educação física e fiz fisioterapia também. Acabou que a vida foi me levando, as oportunidades, elas foram me levando para a fisioterapia. Entendi. Mas sempre voltado ao esporte. Então, assim, sempre trabalhei com esporte, sempre o estágio, desde o estágio da faculdade, sempre meu foco foi no esporte. No caso, a fisioterapia desportiva ou esportiva, não é isso? Eu tenho um monte de especialização hoje. Certo. Pela manhã eu trabalho, por exemplo, no Hospital do Coração, no Francisca Mendes. Mas eu trabalho reabilitando pessoas que tiveram condições cardíacas, então pós-operatório, pós-transplante de coração, então acabo sempre ligando, porque eu tenho que usar exercício com eles. Então eu sempre gostei de exercício, sempre gostei de movimento. E aí acabou que eu sempre gostei do esporte e fui para dentro do esporte. Então na área da fisioterapia, eu foquei na fisioterapia desportiva, fisiologia do exercício, fiz... Fiz ortopedia, traumatologia, mas sempre voltado para essa parte de ortopedia e desportiva. Certo. O foco sempre foi esse. Então, eu tenho uma pergunta, Douglas. A respeito assim, como é que hoje você trabalha com fisioterapia, trabalha dentro de hospitais, né? Uhum. Mas também tem uma clínica, não é isso? Sim, sim. E aí é que entra a nossa parceria agora. Então, fala um pouquinho da gente da Ópimo, por favor. Vamos lá. A Ópimo, eu fui professor universitário por 10 anos. E aí, nesse tempo que eu dava aula na universidade, eu sempre vi que tinham alguns alunos meus que tinham potencial para trabalhar comigo
no futuro. Pô, legal. Que privilégio, então, ter, né? até de não, encontrar conhecer, assim, né? Eu digo de conhecer, Com participar da certeza. formação, muitas Todos vezes até eles. moldar, né? Todos eles estão legal, pelo cara. menos uns 6 anos comigo. Legal. Todos. Então, Caramba. passaram por estágio voluntário, e aí foi quando eu passei no concurso. Quando eu passei no concurso, aí ficou inviável continuar trabalhando no concurso e na universidade. E eu falei para eles, olha, quando eu tiver oportunidade eu vou abrir uma clínica. Conversei com alguns alunos e a gente abriu a Ópimo. A gente começou com 25 metros, a gente vai fazer 3 anos agora. E aí eu gosto até de me vangloriar disso, ajuda da rapaziada também, mas assim, no primeiro ano a gente tinha 25 metros quadrados. A gente tá vendo aí um pouco do que é a estrutura da Ópimo hoje, né? Isso. Ainda vai, e vai começar, e vai crescer mais. Se Deus quiser. E aí começou com 25 metros. 25 metros quadrados, no segundo ano a gente foi para 50, no terceiro ano a gente tá com 75. Olha aí. Aí a gente Rumo brinca aos que... 100. Aí a gente brinca que com 5 anos a gente tá com uma casa já, provavelmente. Poxa, vai chegar. Mas é a ideia mesmo? Não, Crescer é o a espaço ideia. físico, É né? a ideia. Nossa ideia é ter mesmo um centro de reabilitação, né? Mesmo, com piscina, campo. É a nossa ideia mesmo. E a gente vai chegar lá. Quanto tempo vai demorar, eu não sei, né? Mas a gente está no caminho. Então a gente sempre teve uma linha muito próxima de trabalho. A rapaziada que trabalha comigo, todos, sem exceção, foram meus alunos na faculdade, todos. E eu falei, esse daqui vai trabalhar comigo, esse aqui vai trabalhar comigo. E acabou que a gente montou a Ópimo, voltada primeiro para dor crônica. Então, a gente trabalhava primeiro com pacientes com dor crônica. Nosso espaço era bem reduzido, mas todos os nossos funcionários também têm o viés do esporte. E aí a gente acabou abraçando os dois. Então, a gente tem... Viés do esporte, assim, tanto como praticante, como técnico na parte de fisioterapia, né? Sim. A gente tem o pessoal do futebol, a gente tem o pessoal da corrida, a gente tem o pessoal da natação, tem gente da dança, tem fisioterapeuta nosso que é fisioterapeuta do corpo de dança, do Amazonas. Legal. Então a gente tem o pessoal do skate também que está com a gente. E aí a Ópimo surgiu dessa necessidade da gente mostrar o nosso trabalho, a galera que já confiava na gente. E a gente começou ali de baixo, até o ponto que a gente pensou que a gente tinha que acompanhar mais de perto os atletas. Entendi. Então hoje, a Ópimo, além de tratar os pacientes com dor crônica, a gente chegou já no ponto de reabilitação cardíaca também. Então, aqueles pacientes que praticavam esporte ou que passaram por uma cirurgia de coração e querem voltar a praticar esporte, a gente também consegue. Idoso, a gente também consegue atender. E atleta de alto rendimento. A gente tem a galera que compete e a galera que só quer praticar o esporte normal ali. E falando um pouco assim da procura que hoje acontece na Ópimo, você falou que segue uma viés esportiva, né? Assim, sim. Da qualidade de vida, né? Sim. Mas hoje a maior procura hoje ainda na Ópimo seria em qual situação? Tipo esportivo. Assim, esportivo? É esportivo. Nossa procura legal. Hoje é bem do meio do esporte. Legal. A gente tem muito... A gente recebe pós-operatório, então a gente tem pós-operatório de LCA, de fratura, menisco, tudo quanto é pós-operatório que você imaginar a gente recebe, mas a gente recebe também muita gente do esporte, com lesão não traumática do esporte, vamos colocar assim, lesão por overuse, lesão por sobrecarga de treino. Sim. Entendi. E me diz uma coisa, Douglas, você falou que né, um dos projetos da Ópimo seria a questão de um grande centro de reabilitação. Sim. Mas a gente viu, né, no dia que a gente visitou a clínica, que ela tem também um programa de acompanhamento, né? Isso que não envolve apenas o recovery, né? Isso. Não é só recovery, né? Quais são os serviços mais oferecidos na Ópimo? Legal. A gente tem a fisioterapia, né? Fisioterapia, vamos colocar assim, tradicional. A gente tem o Pilates, a gente oferece o Pilates. Não o Pilates, assim, eu queria abrir um parêntese para falar do Pilates, porque às vezes as pessoas pensam que o Pilates é só alongamento. Sim. E eu sempre coloquei para a galera, falei assim, olha, o Pilates ele é uma estratégia de fortalecimento. Então, assim, o Pilates ele é um raciocínio. Ele hoje, dentro da fisioterapia, é a intervenção com comprovação científica para tratamento de dor lombar, por exemplo. Se o cara é atleta, se não é atleta, enfim, tem dose para isso. Então, o nosso Pilates, a gente trabalha mais essa parte de mobilidade e fortalecimento.
Então, às vezes, o cara não gosta da academia, não quer ir na academia. Você pode fazer um Pilates voltado para o que você... para o esporte que você pratica, o que mais você específico, quer fazer. É isso? Mais específico. Porque vai em cima do fortalecimento. A gente pode até falar depois mais um pouco sobre o fortalecimento específico, voltado, né, para a prática esportiva, mas assim, o fortalecimento é qualidade de vida. Com certeza. Então, quer queira, quer não, é um mal necessário. Não, e eu falo para todo mundo, é longevidade, né? Longevidade. Então, assim, Exatamente. hoje você, quando vai ficando mais velho, a tendência é você ir perdendo a musculatura, Exatamente. os músculos, então dando uma atrofiada. E eu acho que essa parte aí entra muito o fortalecimento, Sim, né? sim. Para você dar longevidade nessa vida com qualidade, né? Sim, Eu vou além, né? Eu digo que fortalecimento, gostando ou não, como eu não gosto, né? Mas gostando ou não, Quem é aquele atleta que gosta, né, mano? Mas é aquele investimento que você faz para sua aposentadoria, aquela sua poupança para aposentadoria. Como você faz na sua parte financeira, você precisa fazer esse investimento aí para sua poupança. Bem ou mal tem que fazer. Para sua melhor idade, vamos dizer inclusive, assim. Inclusive no meu mestrado, a gente avalia os critérios, a gente avaliou alguns critérios que aumentavam o risco de vulnerabilidade de um idoso. E um deles é a perda de massa magra. É verdade. Perda de massa muscular, né? E aí, voltando lá para os serviços da Óptimo, a gente tem então, a fisioterapia tradicional, a gente tem o Pilates, a gente tem a reabilitação cardíaca, a fisioterapia um pouco voltada para o idoso, e a gente tem um programa de acompanhamento esportivo, que assim, é o nosso... Eu costumo dizer assim que é o nosso grande diferencial, porque a gente fez um protocolo para cada esporte. Legal, cara. Então, assim, se você chegar lá hoje e falar assim, olha, eu sou do triatlo, o que você me oferece? Então, ele vai lá, vai pegar a pastinha do triatlo e vai ver lá, ó, na natação, você precisa disso e disso e disso. Na corrida, você precisa disso e disso e disso. E na bike, no ciclismo, você precisa disso. Então, esse programa de acompanhamento esportivo, a gente pode até falar do recovery também, que é muito importante mais à frente para esse nicho, né? E citar alguns pontos, né, importantes, falar um pouco de ciência por trás do recovery. Mas a nossa ideia era o quê? Era justamente abraçar essas pessoas que praticam um esporte e que precisam de um fortalecimento específico para esse esporte. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da corrida. Então, na corrida, a gente pode avaliar a mecânica da corrida do cara. E, assim, a gente não vai mudar a mecânica da corrida. Olha, vai fazer assim, vai fazer assado, não sei o quê. Você vai sempre tentando melhorar a performance, né? Mas a gente vê, olha, o padrão do cara é esse. Então, esse cara aqui, ele vai provavelmente, esse aqui, por essa pisada, ele precisa mais de quadríceps do que esse outro cara aqui. Certo. E aí a gente, dentro desse programa de acompanhamento esportivo, a gente faz avaliações periódicas de ativação, por exemplo, do quadríceps. Então, o cara vai lá, você vai fazer a gente chama de dinamometria. Então, você vai ver quanto de força o seu quadríceps produz. E aí você fala, cara, eu estou sentindo dor no joelho. Então, tem gente que vai reclamar, olha, eu sinto dor no joelho quando eu corro. Tem gente que vai reclamar, eu sinto a famosa canelite. Quando eu corro. Eu tenho canelite. Ou então, a gente tem lá pacientes agora que correram a maratona de Boston, por exemplo, com pubalgia. Então, assim, a gente minimiza o dano quando for para minimizar o dano e diminui o risco de lesão. Só que é voltado para o esporte que você quer praticar. Então, a gente tem lá gente que faz o programa de acompanhamento esportivo para natação, tem gente que faz só para corrida, tem gente que faz para o futebol, a gente também acompanha campeonato de futebol, a gente também acompanha jogador de tênis, beach tênis e por aí vai. Aí tem vários esportes lá, tem uma cartilha de esportes. No caso, uma cartilha de esporte, uma cartilha de protocolos, exatamente, né? Exatamente. A gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão, né? Então, assim, tem o POP do tênis, tem o POP do beach tênis, do futevôlei, da corrida, da natação, da bike, do triatlo. Aí tem uma lista lá, tem um monte de... Tem até do skate, patins. Legal. Tem alguns que a gente... Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, em cima do que você está falando. Vocês trabalham lá muita especificidade do esporte em qualquer que seja ele. Uhum. Mas e o acompanhamento junto com algum profissional?
eu conversei com alguns dos seus parceiros lá, eles explicaram que vocês gostam muito de trabalhar nessa via de mão dupla. Sim. Então, assim, que a gente é adepto a isso, né? Uhum. Então, a gente como assessoria, né? Vocês identificaram um problema, olha, Afonso, Igor, tá acontecendo isso aqui com ele, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, isso e aquilo. Então, assim, a gente consegue remanejar um treino, remanejar a intensidade para justamente a gente tentar minimizar isso. Isso vocês trabalham muito bem lá, né? Sim. Cara, assim, vamos lá, vamos ser sinceros. A gente tenta ao máximo trabalhar isso, né? Eu não gosto de alimentar divisão entre profissões. Eu acho que todas as profissões ali que você trabalha na área da saúde, você tem uma área de interseção. Então, assim, não tem jeito, assim. Vai ter uma hora que você vai ter que falar com um profissional de educação física, vai ter uma hora que você vai ter que falar com um ortopedista, né? Sim. E assim, a nossa luta é para que isso aconteça cada vez mais. Nem sempre acontece. Sim. Nem sempre acontece. Mas é o ideal, porque tem coisas da especificidade do esporte que eu não vou poder ir além. Eu não sou um atleta de triatlo. Apesar de eu praticar corrida, natação, eu não sou um atleta, eu não tenho a experiência, a vivência que vocês têm de um Ironman. Então, assim, vai chegar um momento em que a gente precisa falar assim, olha, aqui tem um problema. Então, por exemplo, a gente estava com um atleta com lesão, a gente tem recebido muita lesão de fratura por estresse. Edema ósseo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é a primeira, nem a segunda pessoa que a gente conversa. E que a gente conhece gente que teve esse problema, inclusive, né? É complicado. Então, quando eu vou dar aula, o pessoal pergunta às vezes assim, professor, quando é que num corredor eu desconfio de fratura por estresse? Eu falo assim, sempre. Sempre. Verdade. Se o cara é corredor, você sempre vai desconfiar de fratura por estresse. Acabou. Então, assim, tem vezes que você precisa falar com o profissional e você fala assim, ó, a gente precisa segurar o treino desse cara aqui. Segurar um pouquinho. O que a gente consegue fazer, né? Que a gente discute muito na ciência, que é o cross-training, né? Às vezes o cara está retornando, então às vezes, olha só, esse treino aqui não é para você agora, nesse momento. Então, que tal uma natação para o corredor? Ou a bike, para o cara que só é corredor. Então, você tira um pouco do meio dele, e aí você precisa da ajuda de outras pessoas. Inclusive, a gente viu na Zona 2 a possibilidade desse trabalho. Vocês foram lá, infelizmente eu não estava lá no dia, mas o pessoal falou, os caras são gente boa, vamos lá, é fácil a comunicação, os atletas de vocês também falaram. Então, assim, esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente tenta ao máximo mandar uma planilha do que a gente está fazendo com o cara, o que a gente espera, legal. o que a gente espera conseguir ali, e aí manda para vocês. Aí tem, por exemplo, como eu falei da dinamometria antes, a gente compartilha também com o profissional de educação física, com o professor do cara. Ontem a gente fez a avaliação de um atleta, por exemplo, que ele tinha tido fratura por estresse correndo num 5º metatarso. E aí a gente fez o teste de força e viu que a panturrilha dele lá, esquerda, recrutava quase 30% a menos do que a outra. E ele falou assim, quando eu termino de correr, a minha panturrilha esquerda dói pra caramba. É só a panturrilha esquerda. Então, na mesma hora, a gente já pegou o teste dele e já mandou pro professor dele lá, pro personal dele, ó, vamos trabalhar em cima disso aqui. Então, eu acho que tem que ser feito esse acompanhamento. Tem que ter, todo mundo tem que falar a mesma língua. É difícil, mas tem que tentar chegar nesse ponto. Então, no caso da dinamometria, né, seria um caminho, assim, para identificar algumas, vamos dizer assim, algumas diferenças de força, na verdade, né, que ele mede a questão da força dos dois, dos membros, não é isso? Sim, sim. Ou musculaturas. É muito interessante, até vocês aqui que estão assistindo a gente, você que tem um acompanhamento fisioterapêutico, realiza pelo menos uma vez na sua vida uma dinamometria. Uma dinamometria. A gente tem várias clínicas em Manaus que fazem. A Optimo faz, com preço bem acessível. Olha aí, ó. Olha aí, já fica aí alerta para você. Olha aí o merchan aí. Vale a pena, hein, pessoal? A gente faz, mas o que acontece? Na dinamometria, você vai ter vários resultados de equilíbrio muscular. Então, às vezes, você tem força, mas você tem um desequilíbrio. Então, eu preciso, por exemplo,
o corredor ele realiza o treino de sprint. Sim. Né? Então ele tem aquele treino ali que ele vai fazer os tiros. Então quando ele vai fazer os treinos de tiro, por exemplo, a gente precisa que... Vou dar o exemplo mais clássico que a gente recebe lá de paciente de corrida, que é a parte anterior e posterior da coxa. Então a gente sempre fala, olha, o quadríceps é importante. O quadríceps do corredor tem que ativar bem, tem que ser um músculo que ativa legal, tranquilo. Só que a gente esquece do posterior de coxa. Então quando a gente vê a dinamometria, o cara que está correndo para uma maratona, está fazendo um treino de maratona, no treino de tiro dele, aí começa a aparecer lá para a gente tendinopatia, lesão muscular de posterior de coxa. Isso daí é algo que a gente consegue ver antes que aconteça a lesão, na dinamometria. Legal. Então ela não só identifica, como ela consegue prever, tanto lesões, assim, vamos dizer, musculares, articulares, ligamentares, desses tipos. É possível ela identificar e também ter uma ideia? Talvez até prever, olha, aqui se a gente não fizer um trabalho nesse que pode ser que apareça uma lesão articular, ligamentar, alguma coisa, né? Ela vai te dar um risco de lesão. Entendi. Ela vai te dar um risco de lesão. Eu sempre falo com o pessoal lá que trabalha com a gente, eu quero ter uma clínica em que todos os meus funcionários tenham mestrado, doutorado. Então, assim, eu estou no doutorado agora, quero que a galera que trabalha comigo lá também faça mestrado, doutorado, porque o que eu mais prezo na clínica e o que mais a gente tem feito nesses últimos tempos é sair da subjetividade. É sair da subjetividade. Então, assim, eu vou te mostrar que nesse mês você tinha tanto de quadríceps e tanto de posterior de coxa. Agora você tem tanto e tanto. Aumentou. Entendi. Então, eu vou te dar um gráfico da tua evolução ou da perda. Então, a gente trabalha com a diminuição do risco. Então, eu vou olhar e falar assim, Igor, seguinte, ó, você está tendo uma boa evolução no teu quadríceps, mas o posterior não está acompanhando. Entendi. Então, vamos segurar um pouco o quadríceps, trabalhar mais o posterior. Né? Boa. Aí, melhorar o teu treino de tiro, por exemplo. Entendeu? Aí, trabalhar a panturrilha, ver se você tem déficit de anterior e posterior. Então, a gente calcula a diferença de um membro para o outro. E aí, na corrida, a gente não costuma ver tanto. Porque você corre ali naquela direção, você mantém aquele pace, mantém o ritmo, você... Assim, por exemplo, mas isso para um jogador de futebol, para um cara que vai fazer esportes que tenham mudança de direção, se ele tiver a diferença de um membro para o outro, aumenta o risco de uma entorse de joelho, por exemplo. Então a gente... articular, né? Aí vai uma lesão ali, ligamentar. Então aí a gente consegue falar pro cara, olha só, você pode jogar, mas aqui o risco de lesão é alto. Mas isso é bem interessante, porque assim, acaba que, vamos lá, no dia a dia, a pessoa, eu vou me tomar como exemplo. No dia a dia você não percebe isso, né? Sim. Então, assim, você acha que tá tudo tranquilo, tá tudo normal. E aí, um belo dia, você sente uma fisgada, você sente... peraí. Aí, de repente, o cara tá fazendo uma sobrecarga no músculo errado. Isso acontece muito comigo. Então, assim, isso é bem interessante. Quando ele falou lá, o Afonso já, brilhou os olhinhos. Falou, tem que fazer. Não, cara, olha, legal isso. Falei, não, e é verdade. O que tiver, eu acho que pra dar você... Porque ninguém quer parar o esporte, né, cara? Eu acho que essa é a dor do atleta. Né? É a dor do atleta. Tipo, cara, e aí, contundir? Quanto tempo eu vou ficar parado? E aí entra uma outra pergunta que eu quero fazer. Vamos lá. A fisioterapia, eu vou colocar minha visão de fisioterapia, tá? Tá. Minha visão de fisioterapia era tipo, não preciso. Uhum. Que é normal, eu acho que de todo mundo. Uhum. Até o dia que precisar. Uhum. E quando o cara precisa e vê que, cara, tu é doido, me ajudou muito. Ele falou, não abro mais mão. Eu conheço gente até hoje que, tipo assim, não, fisioterapia, não, precisa, é um gasto a mais. Eu falei, galera, você que tá vendo aí, isso não é um gasto a mais. É um investimento para você. É como o Afonso fala, uma poupança que você vai estar fazendo. Cuide de você, cuide do seu templo, do seu corpo, porque é ele que vai te levar longe. Então, assim, a galera procurou ópimo, tá? Uhum. Dá um exemplo aqui, na prática. Procurou ópimo, tô com uma dorzinha aqui. Vocês vão lá, dão todo um trabalho em cima disso. O cara melhorou um pouquinho, ele some. Certo. Não some? Some. Não, eu tô bom. Não, eu tô bom. Não, beleza, tá tudo... E aí, dá, sei lá, 1 mês, 2 meses, enfim, um prazo. Aí, mesma coisa de novo. Sim. Aí o cara, ei, Douglas. E aí,
Porra, tem uma vaguinha aí, mano. Aconteceu isso. Acontece muito coisa. isso, cara. Acontece. Acho que não tem como fugir disso. Eu tava até um tempo desses, assim, eu gosto de chegar em casa e eu leio, assim, eu costumo ler artigo por conta que eu dou aula ainda em pós-graduação, mas eu gosto de ler blog também. E aí tem um blog específico de fisioterapia que ele é muito voltado para corrida, né? Inclusive a galera quiser pesquisar depois, The Running Physio. Colocar aí na imagem. É muito interessante. E aí tinha um tópico deles que eles falavam sobre os motivos por que as pessoas falam que a fisioterapia não funciona. Era o tópico do cara, assim. Quem é a pessoa que fala que fisioterapia não funciona? Quem é a pessoa que teve uma má experiência com a fisioterapia? E aí ele cita vários exemplos. E um deles, eu até cheguei a fazer um vídeo lá no meu Instagram, ele fala assim, que é o paciente que ele busca o quick fix. É o cara que ele busca o quick fix. Então, assim, na minha experiência, você vai colocar aí, já tem uns quase 18 anos atendendo, contando com estágio até a época que eu tenho de formado. É muito difícil você mostrar para o cara e você pegar uma condição, uma lesão que você trate rápido. Muito rápido. Não vai acontecer. A maioria das lesões que a gente percebe, principalmente em atleta, o cara que joga futebol, o cara que corre, do triatlo, da natação, ele tem aquela lesão que a gente chama de sobrecarga, lesão de overuse. Então, assim, quando a gente olha para esses tecidos, na grande maioria das vezes, esses tecidos entram numa zona de alta irritabilidade, que a gente chama. Fala assim, cara, isso aqui é alta irritabilidade. Você está numa fase irritativa, não é inflamatória. Até deixar a dica para a galera aí, cuidado com o anti-inflamatório que vocês estão tomando, infiltração com corticoide, cuidado, tá? Isso tem que ser controlado, enfim. E aí, o que acontece? Quando ele procura a gente consegue tirar dessa fase irritativa, ele acha que tá bom. E aí ele acha que já resolveu o problema dele. E aí eu até, no Instagram, eu tinha até comentado, eu falei assim, cara, será que isso é um problema só da fisioterapia? Ou será que isso não é um problema da sociedade como um todo? Porque, assim, todo mundo quer o mais rápido possível, o resultado mais rápido, mais imediato, no menor tempo. E aí acontece isso. Assim, qual é o ponto que precisa ser dito aqui? O problema de deixar para depois algumas lesões é que você pode cronificar essa lesão. E aí, se você cronifica uma lesão, você depois vai ter que tratar uma dor crônica e não a lesão que você ia tratar. Então, se você treina e você sente dor há mais de 3 meses, o teu cérebro já funciona completamente diferente em relação àquela lesão. Então, não adianta você chegar com uma tendinopatia de calcâneo, do tendão do calcâneo, por exemplo. Fala, cara, pô, eu tô correndo com essa tendinopatia aqui, isso aqui eu já sinto há 6 meses, mais ou menos. Então, quando o cara chega lá, a gente vai ter que fazer todo um trabalho de controle motor, primeiro, para depois eu pensar estruturalmente no tendão do calcâneo. Aí entra um ponto, né, que você tá comentando assim, olhando pela parte prática. Então, tipo, o cara tem 6 meses com essa dor. Uhum. O que automaticamente o cara faz? Ele muda a biomecânica dele para evitar de ter essa dor. Perfeito. E aí, é isso que você tá falando. Fala, cara, eu vou ter que mudar de novo o mindset dele. Tipo, cara, é o seguinte, tu não corre mais assim, tem que correr assado, porque você tá prejudicando outra situação. Isso. Né? Não, além de biomecanicamente, a gente vê também que muda neuroanatomicamente. As áreas de atividade cortical desse cara que sente dor crônica já funcionam diferente. Então, assim, o que seria uma dor, tipo assim, que o cara sentiria, pô, isso aqui tá me incomodando. Não, isso aqui já não me incomoda mais. Peraí, dói mais. Isso. Então aumenta, né, o ranger dele de intensidade de dor. O limiar de dor dele pode diminuir. Ele pode apresentar hipersensibilidade. Então, assim, você já vai para um negócio que poderia ter sido completamente resolvido antes. Mas assim, eu também eu entendo. Eu entendo o que acontece, né? Tanto que o meu doutorado eu estou fazendo voltado mais para essa área de neurociência, justamente para pegar essa lesão crônica do atleta. Entendi. Então, assim,
respondendo a tua pergunta, acontece muito isso. Muito. E eu acho que com todo fisioterapeuta acontece isso. E aí fica o alerta, né, pra galera. Só cuidado para você não cronificar essa lesão. Não, e fica até chato assim. Eu vou fazer vou levantar uma bandeira aqui por causa da fisioterapia, né? E fica até chato pro próprio fisioterapeuta, porque assim, você começa a tratar uma lesão, né? E aí o cara até resolve, você consegue ajudar o cara, aí ele achou que resolveu, parou, voltou. Ih, o cara não é bom. Como? Acontece isso, não acontece? Acontece. Eu tento ser o mais realista possível. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, sim, eu sei que... Mas realmente, às vezes é isso, entendeu? Às vezes o cara, ele termina lá, faz o tratamento com você pela metade, e aí ele volta, pô, não resolveu o meu problema. Tudo por conta daquela emergencial... Como é que é? Da urgência que o cara coloca num negócio. Imediatismo. Imediatismo, isso, essa é a palavra. Mas assim, eu acho que a gente também tem que fazer um meia-culpa, às vezes, na área da fisioterapia. Assim. Acho que eu sempre falo que... Eu já fui um cara mais polêmico na fisioterapia antes. Assim. Eu batia de frente com algumas coisas, mas era jovem, né? Não sabia direito o que eu estava fazendo. A gente vai ficando velho, vai apanhando da vida, a gente aprende mais. Mas eu sempre fui um defensor da fisioterapia. Assim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tudo que é esporte, eu tô vendo, tô no meio. E eu acho assim, o fisioterapeuta, ele precisa... Assim como o profissional de educação física, assim como o nutricionista, sabe? Assim, ele precisa se posicionar melhor no mercado. Assim. O cara tem que tem que saber conversar com o paciente, ele tem que saber falar com o paciente, ele tem que saber explicar no longo prazo. Então, por exemplo, estava falando de edema ósseo, de fratura por estresse. A gente recebe um monte. Quando chega ali naquele começo de ano que você vai fazer os testes com o cara... de VO2, vai fazer o teste de 1.600, de 5 minutos, de 3.000, não sei o quê. Mas pode ter certeza que vai aparecer lá na clínica um monte com fratura por estresse, edema ósseo. E aí você fala pro cara, fala assim, ó, edema ósseo, você tem que segurar a onda. Não tem mágica. Não tem jeito, assim, tem que segurar a onda. E você vê que tem gente que corre assim mesmo. Então, assim, ó, eu explico pro cara, vamos lá. Um edema ósseo, ele pode evoluir para uma fratura por estresse, e se evoluir para uma fratura por estresse não tratada, ela vai evoluir para uma necrose vascular. Aí você nunca mais vai correr. Então você vai fazer uma cirurgia, não sei o quê. Então assim, se você fizer isso daqui em diante, vai acontecer isso. Aí o cara fala assim, pô, agora tu me desanimou. Não, e a galera não entende isso, né? Assim, não, tô sendo bem realista, ou não quer entender. Eu vou um pouco, assim, o nosso colega de SICA, né? Teve uma fratura para o estresse, veio aqui, a gente conversou bastante. Ele tinha uma prova para fazer que para ele era bem interessante por conta para ele ganhar a vaga para o Mundial, isso, não é? E, cara, se eu fosse no lugar dele, eu falei, eu quero fazer. Graças a Deus, ele entendeu que tipo, ele vai ter que dar uma pausa por conta dessa situação. Ele falou, cara, tem que dar uma pausa, tá aí, o projeto dele, enfim, ficou para depois. Mas ele veio reclamando um tempo que, pô, é uma recuperação longa, né? E sim, aí tem chata, né? Amigos em comum falando, cara, ele legal, não conseguiu voltar, ele reclama, ele não sei o que. Mas é difícil. Hoje ele já voltou, graças a Deus, aí um abraço de Cico. Mas... é duro, né, pro atleta entender as coisas. E você levantou um ponto importantíssimo que sempre quando a gente tem reunião clínica lá, eu converso com a galera assim, ó, a gente tem que tentar ao máximo tratar os pacientes sem afastar do esporte. Perfeito. Então, como isso? Às vezes é complicado, né, Dudu? Mas assim, a gente quebra a cabeça. Porque... Mas como você falou, é tentar ao máximo, não quer dizer ao máximo. E assim, são pouquíssimas as vezes que a gente fala pro cara assim, ó, para. A gente teve um corredor agora que ele tá treinando para fazer a segunda meia maratona dele, e aí ele começou ali naquela semana inicial de treino, um volume alto, e aí eu e o fisioterapeuta dele, a gente conversando, eu falei assim, cara, vai aparecer alguma coisa. E aí, dito e feito, ele apareceu com uma dor, e aí a gente falou, ó, sempre desconfia. O cara tava lá com a fratura por estresse, tava com um edema ósseo já.
E aí a gente mandou o cara pra natação. Eu ia A gente entrar mandou o nesse cara pra ponto. natação, entendeu? A gente pode ramificar ele de um esporte para o outro para ele não perder a condição física, mas inclusive até acelerar o processo dele de recuperação, né? Sim, sim. Perfeito. Aí a gente falou com a assessoria dele e falou assim, olha, a corrida para ele vai ficar difícil, mas a gente consegue fazer um cross-training aqui, a gente faz uma natação, uma bicicleta. O cara falou, bicho, se eu não ficando parado, tá bom. Então, beleza, então funciona. A gente tenta ao máximo não afastar. Ao máximo, se você pegar aí, acho que um grande problema de corredores é tendinopatia. Então, a tendinopatia de calcâneo, tendinopatia de posterior. Pega muito de tendão de Aquiles, né? É o tendão de Aquiles, né? Isso. É só uma questão de nomenclatura, às vezes. Às vezes chama de tendinopatia do Aquiles também, ou de Aquiles, né? É engraçado isso porque na língua inglesa, quando você vai fazer a pesquisa eu dou aula de tendinopatia. Sim. E aí, se você procurar em inglês tendão do calcâneo, você não acha. É mesmo, É tendão de Aquiles. É tendinopatia do tendão de Aquiles. Caramba. Então, por isso que tem esse tendinopatia de Aquiles ou do Aquiles. Né? Isso. E em português você não acha do tendão de Aquiles, você acha do tendão do calcâneo. É a mesma coisa. Tá? Então, assim, na tendinopatia, o que você precisa fazer? Você tem a capacidade do tecido, quanto que o teu tendão aguenta. E quanto que você bota de carga para ele. Você bota a carga através de músculo. Você está colocando um esporte de endurance, você está fazendo um cara que às vezes gosta do crossfit, por exemplo, ou na musculação, ele bota peso, enfim. E aí você precisa equilibrar o que o tendão suporta com o que você está colocando. O músculo, ele é adaptável. Então, assim, o músculo, você coloca a carga para ele, 72 horas você já consegue fazer outro treino, botando carga. O tendão não. Aí que é o problema. Você não dá o tempo do tendão recuperar o estímulo que você colocou para que ele acompanhe o tecido muscular. Por isso que às vezes gera lesão, né? Aí vem a maioria das tendinopatias, porque o músculo está indo embora e o tendão está ficando. Então vai chegar uma hora, quando a gente recebe um paciente com tendinopatia, a gente tem que falar pro cara, falar assim, olha só, a gente não vai te afastar do esporte, mas a gente precisa controlar o volume. Aí vem o ponto que é difícil. Como que eu controlo o volume sem tirar o cara do esporte? Porque se eu tirar o cara do esporte, eu tiro o volume. Aí ele vai falar assim, eu tô bem. Tô me sentindo Aí o cara bem. vai fazer o volume. Aí quando ele bota o volume de novo, ele lesiona. Então numa lesão dessa tendinopatia aí, então ela acaba sendo comum no caso do atleta que para o esporte e volta a treinar, ainda querendo voltar naquela questão, porque entra essa questão de músculo e ligamento, né? Sim, muito, muito, muito comum. Assim, ficar claro assim, quando a gente fala de tendinopatia, é antiga tendinite, tenossinovite, então assim, você recebeu um exame de imagem, com uma ressonância, uma ultrassonografia, que está dizendo lá tendinopatia, ou então está falando tendinite, tendinose, tenossinovite, é tudo a mesma coisa. Todas as tendem da vida, né? A gente coloca num bolo só hoje, que é a tendinopatia. Então assim, o tendão ele está num processo patológico. E aí o profissional que vai, tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta, ele tem que saber qual é a fase e qual é o desgaste, provável desgaste desse tendão. Mas, de uma forma geral, o tendão entrou nesse processo porque não foi respeitado a capacidade dele. Entendi. E aí tem alguns fatores que aceleram essa discrepância entre o que ele suporta e o que você coloca. Por exemplo, aqui, vou tocar num ponto polêmico, mas assim... A gente gosta disso, polêmica, pode meter. Eu vou tocar num ponto... Lá ele, mano, pode meter. Vou tocar num ponto polêmico aqui, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal, a gente sabe hoje, já tem diversos estudos que... Não vou falar que eu sou contra, sou a favor, não é nada disso. Mas assim, eu preciso saber se o meu paciente ele faz reposição hormonal. Entendi. Porque se ele faz reposição hormonal, a chance dele ter problema no tendão aumenta. Entendi. É mesmo? Aumenta. É por conta dessa relação que ele Da falou, relação músculo-tendão. Músculo-tendão. Porque o músculo, ele vai ser mais estimulado que o... Exatamente. A evolução dele acaba sendo maior e o ligamento acaba... A tendinopatia é isso. Aí qual é o problema da tendinopatia? Dependendo do lugar da tendinopatia, o tendão rompe. Que aí é o que a gente vê muito no tendão do calcâneo, no tendão de Aquiles, rompimento do tendão de Aquiles. Eu falo pro pessoal, eu prefiro tratar 1000 vezes um LCA, um rompimento de cruzado anterior,
do que tratar um rompimento de tendão de Aquiles. Mas por quê? Porque o tendão de Aquiles é o maior do corpo, não é isso? O maior tendão, né, que liga o calcanhar à panturrilha, né? Assim. Mas por que seria essa preferência por tratar assim, que talvez menos trabalho? Qual seria o motivo? Por conta da função do tendão. Ah, tá. A função pro corredor, então. Não. Pro triatleta, o tendão de Aquiles ele tem a função de armazenar e dissipar força. Então, se você vai perdendo essa propriedade do tendão, aí a tendência é que em determinado momento ele vai romper. Você vai fazer um sprint e vai romper. Entendi. Ou você vai ter uma tendinopatia aí que, cara, se você não parar e ir colocando a carga certa naquele tendão, você não consegue mais fazer treino de sprint. Aí quando você precisar diminuir o teu pace, você não consegue. É a famosa atrofia muscular, seria alguma coisa assim? No tipo, por exemplo, assim, porque aí tu não consegue mais evoluir. Aí o cara começa a deixar de fazer. Aí isso vai atrofiando, assim, o mecanismo? Ou não? Desuso. Desuso. Ele não chega a atrofiar. Entendi. Mas ele entra no que a gente chama de lei do desuso. Aí, então, é muito sensível essa parte, assim, de você saber até onde você vai. Uso de corticoide também. Então, o cara que... Lá vem eu. Não, mas eu Inclusive, a gente conversa muito. Eu uso, em alguns casos, eu já usei bastante para minimizar a questão de dor. Né? Maqueia, né? Falei pra ti, um dia desse eu falei, falou, mano. Perigoso. Inclusive, o pessoal pergunta, mas Igor, eu falei, cara, eu faço isso, mas aí vai ser o critério. Mas Sim. assim, como você falou, né? Então, assim, não é o correto, mas acaba fazendo. Pô, tem uma competição já na iminência. Tem estratégias. Tem estratégias, entendeu? Então, por exemplo, você treinou, você fez um ciclo completo de maratona. E aí, pô, lá no finalzinho do ciclo, aparece ali, às vezes, uma lesãozinha que você vai diminuir o efeito dela fazendo o uso de diprospan. Vai lá, procurem um ortopedista, por favor, tá? Então, assim... Com certeza. Procurem um ortopedista ou um médico. E aí, você viu que naquele momento ali, cara, eu vou fazer o diprospan porque eu me preparei para esse ciclo aqui, dessa maratona, eu vou fazer essa maratona. O esporte é isso. Então você vai fazer. Qual é o problema? Quando você passa a fazer isso de forma contínua. Sim. E o uso de corticoide, seja isolado ou sistêmico, ele tem o mesmo efeito prejudicial para o tendão. Então, você tem vários protocolos de uso de corticoide que você não pode aplicar corticoide. E o pessoal adora diprospan, beta-30. Só assim, vai ser usado em algum momento. Não tem problema nenhum. Como você falou. Nossa, pô, cara, isso aqui é um uso pontual para eu fazer essa prova aqui, mas depois eu vou tratar. Beleza, o esporte de alto rendimento é isso. Mas sempre em conversa com o seu médico, né? Fisioterapeuta, tudo alinhado, né? Você tem que alinhar. Tem que... Até porque tem protocolo para fazer isso da maneira certa. Perfeito. A gente já teve paciente que ele fazia uso de beta-30 uma vez por semana. Aí e o nome já diz, 30, né? 30 dias, né? Ele fazia uma vez por semana. Então, assim, não tem como... Só pra... Não, aí botava o beta-30, aí depois um cataflãozinho e tal. Aí vai botando assim. Aí o problema é lá na frente. Frente. Não, mas é uma pergunta que eu tenho pra fazer agora. Com relação à procura na Optimum, falando de paciente agora, eles procuram mais por conta de lesão ou hoje em dia aumentou a demanda de prevenção? Né? Porque é bem distinto isso. O cara não tem pra onde correr e tal, o ortopedista, enfim, falou, cara, procuram a fisioterapia. O cara vai por conta de lesão. Mas hoje já entra, assim, pessoas procurando a Optimum pra, tipo, não, eu tô num processo de um treinamento que eu quero buscar um objetivo X, Y, Z, mas, pô, não quero sofrer isso pra chegar lá e quero me preparar melhor. Então, tem muita gente que hoje tá procurando por prevenção? Tem. Ainda bem. Que bom. É porque, conforme vai aumentando, assim, eu dou graças a Deus, assim, um programa que nem o de vocês, por exemplo, tá sempre orientando a galera, olha só, tem que fazer isso, não adianta só... Você não vai botar o cara pra correr todo dia, de qualquer jeito, então tem muita gente boa orientando a galera. Então, eles começaram a gente
colocou esse programa de acompanhamento esportivo e a gente achou que não fosse ter uma procura como tem tido. Pô, legal. Hoje a nossa maior procura, inclusive, é do programa de acompanhamento esportivo, mais do que de fisioterapia. Bacana. O que a gente tem recebido de fisioterapia são tendinopatias e pós-operatório. Então, assim, a gente está com muito pós-operatório de LCA, a gente tem alguns de fratura, que acontece às vezes num futebol, assim, mas a gente está recebendo muita gente do programa de acompanhamento esportivo. O cara fala assim, ó, não tenho dor. E eu quero correr diminuindo o risco de lesão. Aí a gente tem aquele procedimento, a gente faz o teste de força, faz a avaliação do cara, aí a gente vai um dia lá no ambiente de onde o cara pratica o esporte dele, tudo está dentro do plano já, não é pago nada além disso. Quando você faz o plano, você já tem direito a isso, inclusive o recovery. E aí, a gente, dentro disso tudo, a gente fala pro cara, olha, talvez o teu gap maior esteja aqui. Perfeito. Então, tem alguns que a gente não identifica gap, assim, que a gente fala, pô, você tá bem, cara. Tá no caminho, a sequência é essa, continua o que você tá fazendo, a gente também não procura problema, não, a gente faz a avaliação do cara. Isso é muito importante. E tem gente lá que, inclusive, a gente parabeniza os profissionais de educação física, cada vez estão saindo um pouco mais da parte estética e estão indo mais para a parte funcional, para a parte de saúde, porque, na minha opinião, o objetivo da educação física é esse. O profissional de educação física, ele é um profissional de saúde. Sim. Tá bem. Então, a gente tem recebido assim, ó, o cara tá redondinho, não tem nada, pô. Fala assim, olha, a gente fez a avaliação, a gente sempre faz uma avaliação antes de fechar qualquer coisa com o cara. Então ele não vai chegar lá e vai fechar um plano direto com a gente. Ah, vamos fechar aqui. Não, vamos ver se você precisa. Sim. E já aconteceu da gente falar assim, cara, vou falar pra você, você não precisa desse programa de acompanhamento, não. Segue o que você tá fazendo. Vem aqui com a gente, faz um recovery vez ou outra, mas você não precisa disso. O que você tá fazendo é legal já. E falando agora do recovery, né? Isso é muito pra gente agora, puxando agora... Eu posso fazer essa pergunta? Por favor. Não, porque ele falou de polêmica e eu queria só citar, assim, né? Eu sou bem, vamos dizer assim, entusiasta do recovery, né? Porque, até falando que o Igor tava falando, não, muita gente fala que fisioterapia não serve e tal, mas assim... E eu vou ser bem sincero, eu posso estar sendo cobrado agora, né? Com 39 anos, fazendo 40 anos esse ano, mas posso estar sendo cobrado agora. Mas quando eu comecei, com 26 anos, eu pensava nisso por quê? Porque, por incrível que pareça, eu treinava num dia num volume até maior do que eu treino hoje, uma intensidade até maior, mas no outro dia eu tava muito bem, pô, com 26 anos, né? Então, realmente, eu não precisava, eu não sei... Assim, eu achava que não precisava, pode ser que eu esteja sendo cobrado agora, né? Essa negligência no tratamento de recovery, fisioterapia, fortalecimento, etc., que eu nunca gostei, né? Porque realmente não é uma coisa... A gente não prioriza, né, não cara? Prioriza, E então, assim... E hoje eu dou muito valor para isso. Mas o que eu falei da polêmica é que hoje a gente vê muitos, até profissionais da área de fisioterapia, eles sendo mais conservadores no sentido de priorizar a hidratação, principalmente um bom descanso, uma boa noite de sono, vamos dizer assim. Alimentação, hidratação e o sono, né? Em detrimento de outros protocolos, seja fisioterapia, seja uma bota de compressão, seja uma pistola, seja uma liberação miofacial, etc. Qual seria a tua ideia em relação a isso? Assim, desses métodos, vamos dizer assim, conservadores que são, vamos dizer assim, naturais, que é a hidratação, a alimentação e o repouso, o descanso necessário. Qual seria a porcentagem de cada um? Tem como a gente fazer assim, em resumo, de importância, de qual a importância essas partes de hidratação, sono e alimentação, qual a importância isso tem e em relação a outros métodos de protocolos de fisioterapia? Cara, legal. Boa pergunta, assim. Porque muitos estão falando, não, isso aí não precisa você fazer uma bota, não precisa você fazer uma liberação, basta você dormir bem, etc. Então, essa que eu vejo falar e eu queria trazer isso daí. Boa pergunta. Eu acho assim, ó, eu penso o seguinte, o conservador, ele tem boa parte da importância dentro do recovery. Então, assim, eu costumo falar pra galera assim, não tem recovery melhor que uma boa noite de sono. Ponto final, assim. Então, esse é o ponto. Então, a galera pode puxar a sardinha, tá aí, né, Igor? Pode querer... Que não dorme. E assim, e eu vendo o produto chamado recovery, tá? Então, assim, se você não tem condições de fazer um recovery agora, cara, dorme bem. Dorme bem, se alimenta bem. E aí vem aquele ponto, né, da alimentação. Será que você está suprindo o que você precisa suprir na parte de macro mesmo? Assim, não precisa nem ser... Não vamos entrar na área do nutricionista, né? Mas assim, você consegue suprir os macros, pelo menos. Tem alguns alimentos que aceleram também
a recuperação, né? Mas eu não descarto a participação de um profissional envolvido. Eu acho que em determinados momentos você vai ter que ir no profissional, né? Até porque você tem acúmulo de microlesões. Então vamos lá. O que acontece? Quando você pratica um esporte, independente ali do limiar que você vá, se você vá no limiar aeróbico, no limiar anaeróbio, da zona que você faz, ou do estímulo que você tem, você vai ter microlesões musculares, né? Que é o que a gente quer, é o normal. Essas microlesões, elas liberam uma série de substâncias. E aí vem o ponto do recovery. O recovery é para fazer com que o seu corpo libere essas substâncias mais rápido. Sim. Então, assim, poxa, se você dormiu bem, está se sentindo bem, você não tem zonas de sobrecarga muscular, ou tendínea, ou articular, cara, assim, você não precisa ir lá fazer uma bota de compressão, uma banheira de gelo, por exemplo. Depois eu vou falar do gelo também, um assunto polêmico do gelo. Mas eu já era uma das perguntas aqui. Né? Porque você estou exatamente nesse ponto, falando de microlesões, da importância até dessa recuperação, dessa restauração muscular, e aí que entraria aquela parte, e eu queria que você falasse também essa parte de crioterapia. Aí, o que a gente faz? O que é o recovery na fisioterapia? Então, de uma forma fisiológica, você libera uma série de substâncias. Então, há muito tempo atrás a gente falava só do lactato, né? Então, tem um lactato, faz o teste de lactato. Então, hoje tem uma substância chamada CPK, né? Creatina fosfoquinase. Então, a quantidade que ela é liberada no organismo, ela me diz mais ou menos quanto que você exagerou na intensidade. Exagerou não, mas quanto que você foi na intensidade do exercício e quanto que você precisa de recuperação. Então, por exemplo, você vê que o Garmin ele vai te dar lá o Body Battery, né? Então ele leva em consideração o sono, ele leva em consideração qual foi a intensidade do exercício que você chegou, ele faz um cálculo básico ali para te dizer mais ou menos quanto que você pode exigir do teu corpo no dia seguinte. E aí você vê se o teu score de sono foi baixo, o teu Body Battery também vai estar baixo no outro dia. O meu sempre é baixo, cara. Também vai estar baixo. Então assim, o conservador funciona. O sono funciona. A alimentação funciona. É a base. A base tem que partir daí. E aí a gente vem para as intervenções, entre elas a crioterapia. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente acelerar a recuperação do teu corpo. Fazer o possível para acelerar a recuperação do corpo. E eu sou o mais honesto possível. Eu tento ser o mais honesto possível. Por exemplo, nem todo mundo vai precisar de uma banheira de gelo na recuperação. A banheira de gelo hoje, se você pegar... Por que eu estou fazendo uma banheira de gelo? Você vai tentar controlar as microlesões. Você tenta controlar as microlesões. Então, por exemplo, você pega um cara que está cheio de tendinopatia e bota... Isso é uma informação importante. Você bota esse cara dentro do gelo, o tendão não gosta de gelo. Informação importante para vocês. O tendão não gosta de frio. Então você vê que a capacidade do tendão de deformação e retorno, quanto que ele consegue transmitir de força, ela fica afetada pelo frio. É porque eles comprimem. Exatamente. Né? Assim, de uma maneira bem rasa. Então assim, o cara que tá com tendinopatia, eu tô botando esse cara dentro da banheira de gelo, aí você vê aquelas pessoas que falam assim, cara, parece que eu sinto mais dor no meu joelho quando fica frio. Ou então quando eu vou viajar para um lugar que é frio. Então, assim, a gente sempre usa algum método de aquecimento antes de começar o tratamento de uma tendinopatia. Entendi. Por exemplo. E aí tem um lado também da crioterapia que ficou aí famosa, né? Pela moda, vamos dizer assim. A gente não trabalha lá na clínica com a crio. A gente não faz. Entendi. É porque, assim, aí vamos trazer um pouco para antigas, né? Para dados antigos, né? Porque a ciência, ela sempre evolui, né? Sim. Então, assim, a gente sempre vai buscando melhorias e tudo mais. A gente sempre ouviu lá atrás que, tipo assim, machucou, gelo. É a melhor coisa, é o melhor anti-inflamatório, enfim. Então, a gente traz para esse nicho, mas nem sempre é o gelo, né? Uhum. Então, é mais ou menos o gelo isso. Ele é importante para você controlar o edema. Então, você teve uma entorse de tornozelo, uma entorse de joelho, aí você vai usar o gelo. Aí é legal usar o gelo.
a gente viaja com alguns times de futebol. E aí a gente leva a piscina. Aí o cara vai fazer, mas por que a gente vai levar? Por que um lutador, por exemplo, ele faz? Ou por que na pré-temporada os caras fazem? Porque eu gero muita microlesão no atleta, eu tento controlar o máximo de microlesão fazendo a crioimersão depois. Por quê? Porque no dia seguinte eu preciso exigir mais ainda desse atleta. Aí faz sentido, porque aí você está olhando única e exclusivamente a performance do cara. Agora, se você vem construindo uma base muscular do tendão ali, o gelo ele vai atrapalhar o teu processo. Exatamente. Então não é que ele não seja eficiente, mas ele precisa ter um momento certo de ser utilizado. É que nem eu falo. A crioimersão funciona, depende do momento que você vai usar. Não é para todo mundo. Então você competiu hoje, vamos supor, você terminou um Ironman. Você fez ali, vamos colocar, um tempo médio de Ironman, você tem 9 horas, 8 horas, mais ou menos? Dependendo se é de um profissional, mas assim, de médio geral de todo mundo, bota aí 12, 13 horas. Mas 12 horas, por exemplo. Pô, você tá 12 horas fazendo exercício. Saudável não é. 12 horas fazendo... Quem disse que triatlo não é saudável? 12 horas fazendo exercício. Então, assim, faz sentido você entrar numa banheira de gelo depois. Que você vai tentar ao máximo controlar as microlesões. Então, após treinos mais longos no final de semana, uma vez por semana, seria interessante, entraria nessa questão também? Ou esperar o corpo se adaptar às adaptações fisiológicas daquele exercício para ter uma melhora no condicionamento seria mais interessante? Ou esperar o corpo até dar algum sinal de que eu acho que é isso. muito... Eu acho que é isso. Eu não vou bater o martelo, tá? Sim. Então, assim... A gente falou da ciência, né? Eu gosto de deixar as coisas pautadas pela ciência. E aí eu vou deixar claro aqui que essa é a minha opinião. Claro. Eu respeito quem pensa diferente. Eu deixaria o corpo se adaptar. Interessante. Eu deixaria o corpo se adaptar. Eu sou a favor da adaptação tecidual. Entendi. Todo tecido responde a um estímulo. Então você coloca o estímulo, você tem ali um período de 48 horas. 48 horas você vai ter o pico de deformação que esse tecido sofreu. Seja o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido muscular, tendíneo, ele vai ter... Você tem 48 horas ali de observação. E aí eu acho que é uma ferramenta importante, você passou um longão pro cara. E aí você não botou o gelo para ele. Aí você vê como ele vai responder em 48 horas. Você vai ver assim, ó, ele fez no sábado, por exemplo, o longão dele. Ou no domingo. Aí na terça, e aí, cara, como é que tá? Tá dolorido? Pô, bicho, assim, fiquei um pouco dolorido, mas eu tô bem. Então bora fazer um regenerativo hoje. Entendi. Você vai fazer um treino regenerativo. Então assim, você tem um feedback a mais, entendeu? Então dentro do recovery, o que é mais importante para você? Uma drenagem. Então você faz uma drenagem. Bota substitui a drenagem? A bota, né? A bota de compressão pneumática, ela favorece isso. Ela favorece uma drenagem. É uma drenagem, entendeu? Ah, pô, meu fisioterapeuta não tem bota. Cara, mas ele sabe fazer drenagem, ele aprendeu a fazer drenagem. Vai na mão. Pro fisioterapeuta, com a bota de compressão, a vida ficou muito melhor, né? Fácil não, né? Ficou mais tranquilo. Né? Assim, até mas comercialmente falando. Não, e assim, eu acho que a bota, ela tem seus ganhos, mas assim, nada do que o bom e velho método antigo, eu acho. Uhum. Porque ele vai atingir lugares que de repente a bota não atinge, né? Sim. Então, assim, você consegue identificar a manualidade, né? A manualidade do negócio. Sim, entendeu? sim. Então, assim... Por isso que quando a gente faz o recovery, lá, o que a gente costuma fazer no nosso recovery? Então a gente coloca a bota, né? Então a gente bota a bota de compressão pneumática com elevação. Então, o pós-treino você tem que fazer compressão e elevação, é o mais importante. Então, a gente coloca a bota, coloca a perna para cima, né? A gente faz a drenagem, a gente usa algum aparelho de eletroestimulação, geralmente a gente usa o TENS Burst, que você atua ali no nível muscular e você consegue acelerar essa drenagem e a gente faz o laser. Que, assim... O laser é disparado... Um dos melhores. Um dos melhores O laser ele tem a fotobiomodulação. Se tiver muito marcador inflamatório, ele diminui. Se tiver pouco, ele aumenta. Eu acho engraçado, porque assim... Isso aí eu já não sabia. Eu já não levava muito a sério o laser. É o melhor... Eu tipo, laser não, pô, tô aqui, vou fazer laser. E não é muito pelo laser, contrário, tem a placa de LED agora, tem o cluster que a gente chama de LED, que é um maior. Então, cara, o laser, inclusive,
informação legal também. O laser, inclusive, ele pode ser usado antes e após a prática esportiva. Então você pode fazer antes a prática esportiva. O laser chegou durante um tempo, não vou saber agora precisar o ano, mas o Comitê Olímpico Internacional ele chegou a discutir se o laser não era considerado um doping. Ou seja... Por quê? Porque a gente tem a liberação de ATP no laser. Então a gente pode fazer o laser antes. Então, por exemplo, o cara vai fazer a maratona amanhã. Ele vai participar da corrida aqui, né? Que vai ser... Dia 21 de abril, né? Do Tiradentes. Corrida de Tiradentes. O cara que vai participar da corrida de Tiradentes, dia 21 de abril, ele pode ir ali 48 horas antes. Então, ele pode ir lá na Ópimo e falar assim, cara, eu quero fazer uma preparação aqui. A gente pode fazer uma ativação muscular, a gente pode fazer um laser. Mas no caso, falando da adenosina trifosfato, no caso, já tem comprovações disso? Tem. Do laser? Tem. Isso é interessante, eu não sabia. Ele é capaz de atuar ali no ciclo de Krebs, né? Enfim, mas ele é capaz de liberar ATP. Então, o que os caras fazem? Eles fazem o laser. Existe o laser pré-competição, pré-intervenção e o laser pós-intervenção. Então, assim, fisioterapeutas que estão assistindo, quer comprar um aparelho, compra um laser. Compra um laser bom, que vale muito a pena. Aí você vai ter que usar, né? Claro, tem a expertise do profissional para saber quanto que você vai colocar de dosagem. Tem uma dosagem pré e uma dosagem pós. Mas, assim, o laser, inclusive, ele pode ser utilizado para o cara que não tem lesão. Ele não tem lesão. Eu quero aumentar, eu quero acelerar a capacidade de recuperação do tendão, por exemplo. Eu posso usar um laser. Interessante. Então o cara vai correr amanhã, ele pode fazer hoje uma liberação, que a gente chama de mobilização tecidual, né? A gente pode fazer a mobilização tecidual, pode fazer... E o laser, uma placa de LED. E aí depois da prova, aí a gente faz o laser com uma outra dosagem que é para ajudar a recuperação. Tanto do tendão quanto do tecido muscular. Então, isso é bem legal. Aí são coisas do recovery que você vai vendo que tem tanta coisa para fazer, desde a manualidade, bota de compressão, laser, que assim, o gelo acaba ficando em segundo plano. Entendi. Ele tem a sua importância, por favor, ele tem a sua importância. Mas assim, aí fica claro que é a minha opinião, assim, eu não colocaria o gelo para todo mundo, não, nem aconselho. Assim, e nem a todo momento. Né? E por favor, nem a todo momento. Agora, assim, existe um ponto do gelo, não sei se vocês já ouviram falar do Wim Hof, método Wim Hof, que é um cara que ele mergulha, ele vive em temperaturas baixas, não sei o quê, tem aplicativo, a galera gosta, assim. Tem alguns pacientes nossos que já foram, inclusive, lá com o cara. Caramba! Que o cara, ele vive na neve. E aí você tem que andar com ele lá de sunga na neve. Já ia falar isso. Ele não vai com... Ele fica bem à vontade, ele vive na neve, ele toma banho lá nas águas congeladas e tal. E qual é esse método dele? Wim Hof. De respiração? De quê? Aí que vem o ponto. Se você colocar, por exemplo, no YouTube, o método Wim Hof, vai aparecer lá qual é a respiração que o cara faz. Então ele vai intercalar. Aí vem um segundo ponto do gelo. É esse cara aí mesmo. Respiração guiada. É esse cara aí, respiração guiada pelo método Wim Hof. E aí é uma outra parada do gelo. Aí é muito mais para uma área de neurociência, para uma área assim... Tem até o livro, né? O livro ali? Tem um livro também. E aí a galera conheceu esse cara mais para assim... Você se coloca em desconforto, e a partir de ir se colocando no desconforto, você ativa áreas do cérebro que você teria, por exemplo, no triatlo, que você não vai fazer um triatlo sem desconforto. Então você, teoricamente, conseguiria permanecer em desconforto por mais tempo. É uma parte mais, assim, de neurociência do gelo. Tem até um triatleta que faz a outra maratona. É o Daniel, né? o Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira, ele trabalha muito essa questão. Muito. Inclusive, ele faz trabalho com profissionais da área para justamente essa questão da neurociência. Do desconforto, né? Exatamente. E com crioterapia, né? Tanto que com crio. Porque eu não sei porque, assim, geralmente começa a tremer muito, né? E é uma coisa que é involuntária, né? E ele controla isso, fala através da respiração e fala calmamente, assim, como isso, a gente tá falando, aí é que tá o ponto. Mesmo com temperatura abaixo de 10 graus. Quando você tá no desconforto, no método de Wim Hof, ele vai te ensinar respiração e apneia. Aí você prende a respiração por 30 segundos, depois por 1 minuto, depois por 1 minuto e meio. Então você vai fazendo... Aí
Tem um livro também que é muito interessante, que são As 6 Substâncias para uma Vida Boa. Alguma coisa assim, o nome do livro. Eu li recentemente. E um dos critérios que ele fala que ajudam a liberação de serotonina é o gelo. É você acordar, por exemplo, tem a rapaziada que gosta de... O famoso aquele banho gelado. O banho gelado de manhã. Que é o quê? Nada mais é do que o desconforto. Você entra no desconforto e aí você tem a balança de dopamina e cortisol, né? Então, quando você se coloca em... Essa daí, 6 substâncias para viver bem. Cara, esse livro é sensacional. Serotonina, cortisol, sensacional esse livro, assim, vale muito a pena a leitura, muito a pena a leitura. Vocês que trabalham com saúde, com zonas de desconforto, vale muito a pena a leitura. E aí ele fala sobre, na parte de serotonina e do cortisol, ele fala sobre a crioimersão. O gelo. Que ele fala, né? Assim, só para um de uma maneira geral, ajuda por um sistema de balança, de equilíbrio. Quando você se coloca em situações de desconforto, a corrida, o esporte ali, ninguém tá muito feliz na hora que tá fazendo esporte, mas quando termina é a melhor coisa do mundo. Sim. Por quê? Porque você mexeu na sua balança de recompensa. Então, quando você só se recompensa, em algum momento o seu cortisol vai ter que subir muito para você alcançar e equilibrar essa balança. Que aí é o que a galera fala, né? Vai entre jejum de dopamina, diminuir a dopamina, essas coisas. Mas também ele fala do... ele fala do gelo nesse caso aqui, da serotonina. Você, quando faz o banho frio, não é só por uma questão de coach ou nem nada. É você se colocar em desconforto. Então, se você se coloca em desconforto para treinar o seu cérebro para momentos de desconforto. Então eu queria fazer esse adendo da crioimersão. Agora eu tô entendendo, agora que eu tô começando a entender esse lado dessa relação com o esporte. Com o esporte. Então, o pessoal do triatlo acaba buscando muitas vezes a crioimersão pelo desconforto. Acho que foi mais ou menos isso que o Daniel Oliveira falou, né? Foi, isso aí. Ele fala justamente isso. Ele busca lá o desconforto para trabalhar. Vamos dizer assim, ele eleva a barra dele, né? Então, sim, assim, aí ele traz para a condição dele de... eu vou roubar de você essa fala, elevar a barra. É exatamente isso. Eu só conheço como aumentar o sarrafo. Aumentar o sarrafo. Aumentar o sarrafo. Toda vez que eu for falar disso, agora eu vou elevar a barra. Vou te plagiar. É exatamente isso. É exatamente isso. É você aumentar o sarrafo do quanto você suporta o desconforto. Tem até aquele ultramaratonista, o David Goggins. Pô, aquele cara é sensacional. A gente tem um brasileiro também. Tem o da Amazônia. Da Amazônia já. Junho Machado. Junho Machado. David Goggins da Amazônia. É mesmo? Ele que diz, né? Famoso porrada seca. Aí eu queria deixar claro isso aí, porque assim, é uma zona, é difícil de falar sobre crioimersão, né? Acaba entrando em pessoas que defendem a crioimersão, e eu quero deixar claro o meu ponto de vista. E tem pessoas que pregam isso, né? Além de defender, tem uns que... O meu ponto de vista é esse, assim, fisiologicamente eu utilizaria em pré-temporada, quando você vai aumentar muito a sobrecarga do cara, e você quer controlar de alguma forma, eu utilizaria, e utilizaria quando você tem competições de tiro curto. Então, por exemplo, o cara que compete jiu-jitsu, ele faz às vezes 10 lutas num dia. Então, para ele seria legal a crioimersão, porque ele vai terminar de lutar e ele não tem 48 horas para recuperar para outra luta. Então, assim, se eu tenho 24 a 48 horas para deixar o cara sem fazer nada, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, eu deixo o gelo completamente de fora. Entendi. Agora, se eu preciso em competições de tiros curtos, ou que eu preciso no dia seguinte sentar um malho no treino de novo no cara, naquele atleta de alta performance, o gelo vale a pena. Então, essas duas partes aqui eu concordo. E do método mais de neurociência, de desconforto, aí é outra história. Aí tem muita gente que faz Aí tem que ter a respiração específica, o controle específico, é todo um trabalho por trás. Por trás que aí não é tão fisiológico, mas é mais envolvido ali com a neurociência. Aí, tá vendo? Então eu tô dentro do negócio, eu vou elevando a minha barra. É isso aí. Não, mas é polêmico, né? É muito polêmico. Não, a gente realmente... discute entre a gente isso aqui direto. Sim. Então, assim,
eu acho que tem casos e casos aí para ser tratados. Mas... Igor, desculpa te interromper, mas assim, então no nível, assim, vamos dizer assim, de prioridades, né? A gente teria essa parte do sono, da recuperação, tudo. Prioridade. Então a crioterapia, ela estaria depois do laser, depois do TENS, Pra mim, depois sim. da liberação miofascial, depois da drenagem. Eu até fui um pouco prolixo, não respondi a tua pergunta, né? Mas assim, se eu colocasse em... Uma escala de prioridade. Em escala, né? Porcentagem, eu não sei, né? Não sei se existe, mas assim, eu não uma saberia. Mas se eu colocasse assim, numa escala de prioridade, sono, alimentação, né? E aí essa parte de alimentação entra ali a suplementação, se for necessário. Então, sono, alimentação, / suplementação. E aí vem... Aí, controle de carga. sim. Controle de carga que vocês fazem, né? E aí, depois desses 3 aqui, aí vem drenagem, laser... Entendi. Compressão, bota de compressão e lá embaixo, para mim... Crio. Interessante. O gelo. Não, para mim seria... se eu fosse botar numa hierarquia, seria isso, né? Tanto que tem algumas pessoas que eu falo, cara, você não precisa fazer recovery toda semana, vem aqui de 15 em 15 dias. Entendeu? E aí eu acho que fica mais acessível para todo mundo, e aí te dá mais ferramentas para você planejar o treino do cara. Porque se o cara tá fazendo gelo o tempo inteiro, corticóide o tempo inteiro, aí você não sabe até onde vai. Perde a mão, né? Aí você vai perder a mão. Exatamente. Você vai perder a mão. E, Douglas, deixa a gente caminhando aqui para um final de conversa. Pô, eu acho que foi esclarecedor hoje, né? Foi uma aula. Foi legal. Legal. A gente já vai... Aqui já tomou nota. Foi uma aula. Já tomou nota. Legal. Interessante mesmo. Olha aí, atletas da Z2, vai vir coisa boa para vocês, que essa hein? parte do laser aí, cara, eu vou até estudar mais, não que eu vá... Mas porque eu sou curioso mesmo, né? Cara, mas laser. Essa relação laser e ATP. O laser é o aparelho da fisioterapia que tem maior comprovação científica hoje. Poxa, legal. Disparado, mais do que o TENS. O TENS ele tem mais artigos publicados, mas o laser, se você pegar a eficácia do laser para inúmeras condições, é o laser. Então, assim, fisioterapeutas comprem um laser de boa bem marca. Interessante mesmo. E, Douglas, pegando esse gancho aí, hoje como é que você vê a fisioterapia, assim, do que ela era quando você começou, né? E você mesmo falou, tem muita coisa que a gente foi aprendendo no dia a dia, na porrada ali, para hoje. E como você vê para frente? Evoluiu, a tecnologia melhorou, veio para chegar, para ficar mesmo? Sim. Como é que você vê hoje a fisioterapia num contexto de evolução? Cara, legal. Boa pergunta. Eu sou um defensor da fisioterapia. Da fisioterapia de resultado. Na clínica a gente não atende plano de saúde. A gente adota, e aí fica para todos os profissionais que trabalham na área da saúde. Todos. A gente tem que... Já existe esse movimento nos Estados Unidos, já existe esse movimento na Austrália, por exemplo, que é a gente pensar em saúde baseada em valor. Então, lá na clínica, por que a gente não atende plano de saúde? Porque cada paciente eu vou ter que passar 1 hora, 1h30 com ele. Por quê? Eu preciso resolver o problema desse cara no menor tempo possível, com o menor gasto possível, com a menor eficácia possível. Então, obrigado. Com a maior eficácia possível. Eficácia possível. A minha água da puríssima aqui. Isso aí. A melhor. Com a maior eficácia possível. Então, assim, como é que eu vejo a fisioterapia? Eu entendo a fisioterapia como uma área essencial da saúde. Essencial, assim como a educação física. Não dá. Eu falo pra galera assim, olha só, tem coisas na área da saúde que só o fisioterapeuta vai fazer. Não tem como. Tem coisas na área da saúde que só o profissional de educação física vai fazer. Não tem outra pessoa que faça. O que acontece? Por que eu estou falando de saúde baseada em valor? Porque muitas vezes você precisa... Aí vai toda uma questão de remuneração, Às vezes você precisa, se você, por exemplo, vai atender plano de saúde, cara, você tem que diminuir a qualidade do teu atendimento. Infelizmente. Porque é quantitativo o negócio, né? É quantitativo. Exatamente, é quantitativo. Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar que... não, vamos lá, todos os planos de saúde são bons, são maravilhosos. Cara, não é, entendeu? Então, quando você pega ali... Eu concordo. Quando você pega um plano de saúde e você vai fazer fisioterapia num plano de saúde,
sem citar nomes, mas tem plano de saúde que paga R$ 6,80 por uma consulta. Então, assim, por onde eu vejo que passa a evolução da fisioterapia? Eu acredito que vai acontecer no norte do Brasil um movimento que já aconteceu no sul e sudeste. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer cursos no Rio de Janeiro em que o fisioterapeuta, um neurologista chamava o fisioterapeuta e falava assim, cara, vamos discutir esse paciente aqui. O que você acha da evolução? Um abraço aí para o professor Vicente, que foi quem tive a oportunidade de acompanhar lá. Excelente fisioterapeuta, cara, você vê a clínica do cara, você vê o atendimento, você vê o posicionamento dele. Eu sou um defensor ferrenho de que eu preciso melhorar minhas soft skills para que eu consiga me posicionar melhor no mercado. E eu acho que a valorização da fisioterapia passa por isso. O início da profissão do fisioterapeuta era técnico. Então existia, há alguns anos atrás, o técnico em fisioterapia. Hoje a gente pode fazer uma avaliação cinético-funcional, cinesiológica funcional. Então, assim, eu queria levantar essa bandeira do saúde baseada em valor. Você tem que chegar com um fisioterapeuta, o cara tem que te explicar a tua condição e falar assim, ó, o teu prognóstico é esse. A gente vai resolver o teu problema nisso aqui. E você precisa fazer isso aqui. A gente acabou de voltar de um centro, Instituto Wilson Melo. A gente foi em São Paulo agora, eu e mais 2 fisioterapeutas lá da clínica, que eles trabalham com... tem a Cinetic Físio lá dentro, e a gente queria muito ver, além do curso que a gente foi fazer, a gente queria ver o funcionamento da clínica dos caras. Eles estão em Campinas e eles atendem pacientes, se eu não me engano, de 27 cidades diferentes. Caramba. Então tem gente que vai lá para fazer uma consulta com o cara. Entendeu? E aí você faz a consulta, você passa o que ele precisa fazer. Porque, por exemplo, se eu for te passar exercício, eu não preciso te acompanhar o tempo inteiro para passar exercício. Você sabe fazer exercício. Uhum. Então você tem um personal com você, você tem um professor, não precisa estar 10, 20, 30 sessões dentro da minha clínica para eu te ver fazer exercício. Então eu posso identificar, estratificar o meu paciente e falar assim, cara, você não precisa vir aqui todo dia. E aí a valorização da fisioterapia, na minha opinião, passa por isso. Todo mundo tá apto a fazer isso hoje? A avaliar um paciente e falar assim, cara, você não precisa vir 10 vezes aqui comigo, não. Então, tratamento de escoliose, por exemplo. O cara falava, a escoliose vai fazer pilates, vai fazer RPG. Não sei. Cara, o tratamento de escoliose hoje, ele é feito em casa. É através de feedback. Você vê lá, você avalia o paciente, você vê quais são as formas que você direciona, fala para ele, vai para casa, faz 2 semanas desse exercício aqui e volta. Pra gente ver como é que tá. Então, assim, eu não preciso. E aí eu acho que a valorização da fisioterapia passa por isso. Quando o teu paciente, ele sente assim, esse cara tá preocupado em resolver meu problema logo. Ele não quer ficar aqui 10, 20 sessões, me cozinhando, exatamente. Então, assim, eu vejo um futuro próspero para fisioterapia. Mas a área de saúde como um todo, ela vai passar por uma mudança. Vão ter muitos profissionais no mercado e aí vai ser seleção natural. Aí a questão, eu acho que é muito você buscar a qualificação dele, né? Então, assim, vamos lá, ninguém está dizendo que ninguém é preparado, mas se você se preparar um pouco mais e ser mais humanizado, trabalhar justamente essa situação da especificidade com o cara se sente mais, tipo, valorizado, né? Sim. E aí eu entregar o valor que você fala. Exatamente, entregar o valor. De você, cara, o cara, beleza. Aí a gente não tá olhando o valor monetário, estamos vendo de valor pessoal para pessoa, o que você tá entregando. Sim. E eu acho que é isso que é válido, né? Não é muito a questão financeira. Aí o financeiro fica para segundo plano, porque o cara tá entregando o que eu tô buscando. Tem que atingir mesmo e aí você, o cliente. Invariavelmente, você vai se destacar, não tem como. E aí como é que eu falo que como você boca fala? a boca. O orgânico vai normal, assim, vai fluir numa boa. Que eu falei aqui pra ele no início. Eu gostei dessa palavra, vou anotar esse orgânico pra mim agora. Eu falei com ele aqui no início, antes de começar a gravação, que fica um elogio aqui ao trabalho de vocês aqui,
que desde o primeiro momento que eu conheci, nossos pacientes lá falam, rapaz, precisam conhecer os caras da Zona 2, não sei o quê. Eu sempre falei que o que eu achei mais legal é que é orgânico. É orgânico, não é forçado. Você vê a proximidade que os atletas de vocês, eles falam de vocês. Uhum. Não é como se fosse uma empresa, apesar de ser uma empresa, mas é algo orgânico, é natural, é um crescimento orgânico ali que você vê que... Agradece, né? Que os caras, não, vai lá, procura eles lá, pô, você vê os caras, não, os caras são bons, eles se preocupam contigo, eles vão lá, querem saber como tá teu treino, não é Ctrl+C, Ctrl+V, que, pô, eles, e aí, mano, te manda mensagem, então é isso, é essa galera que vai se diferenciar. E outra coisa, muito importante, eu defendo a bandeira da ciência e eu bato na tecla, o fisioterapeuta precisa quantificar o resultado dele. Quantificar o resultado. É a questão da subjetividade, né? Que a gente Sair da nisso, subjetividade. Né? Então, assim, eu não posso... Porque, vamos lá, dor crônica. Eu sempre falo pra galera, se a tua dor é crônica, eu vou pensar primeiro em função, depois em analgesia. Então, o que você deixou de fazer? Vai voltar a fazer aos poucos e conforme você vai recuperando, a dor vai diminuindo. Pode dar um exemplo prático? Um exemplo. Para o pessoal que tá vendo. Artrose. Artrose. Quando o cara chega lá e fala assim, eu tenho dor no joelho. O meu desfecho primário para avaliar esse cara... Não sem saber o que você diz, eu só fala assim, de queixa de dor, né? Ele fala, cara, meu joelho dói. Beleza, eu sei que dói, tem artrose, tudo bem. Mas vamos lá, o que você deixou de fazer por conta da artrose? Pronto, entendi. Cara, eu não consigo agachar, não consigo subir escada, descer escada, beleza, não consigo caminhar. Beleza, então, vamos lá, vamos trabalhar isso. Aí você vai lá, depois de 3 meses aí, vamos supor, que é o prognóstico inicial da artrose de pico de torque que você precisa ganhar de quadríceps. Aí, em 3 meses, o cara fala assim, Douglas, eu ainda sinto dor no joelho. Pouca, minha dor diminuiu. Mas, cara, eu tô caminhando, tô subindo escada, tô conseguindo agachar, mas tá doendo um pouco ainda. Né? Tá doendo um pouco ainda. Então, o que você... Mas acaba envolvendo analgesia nesse processo, né? Ou não? Gradual. Ah, tá. Porque então, o cara acha o fisioterapeuta ele não se preocupa logo em tirar a dor do paciente nesse momento. Crônico, né? não. No caso, ele tem que pensar na mobilidade, na funcionalidade. Como um todo. São 3 perguntas que a gente faz. O que você faz, o que você não faz e o que você quase consegue fazer. Entendi. Então, basicamente é isso. Então, o cara que chega lá, uma dor retropatelar, muito comum em corredor, o cara que sente dor ali atrás da patela correndo. Beleza, vamos fazer uma avaliação de função aqui. O que acontece? Pô, não consigo correr tanto. Agora eu vou te botar para correr tanto e a dor vai diminuir aos poucos. Conforme a função aumenta, a dor diminui. Mas sempre priorizando nesse primeiro momento a função. Função. Né? Ah, entendi. A função. Agora eu entendi. Entendeu? Então, assim, quando a gente explica isso para o paciente, a gente trabalha quantitativamente, porque a gente usa lá na clínica questionário de função. Então, olha, no início era esse, e agora está bem aqui embaixo. A gente usa dinamometria, a gente tem um algômetro de pressão, por exemplo, que é para o paciente que tem dor crônica, que já tem envolvimento do sistema nervoso central. Então, tudo que a gente puder fazer para quantificar a melhora do paciente, para sair daquilo, cara, tá melhor? Eu não sei se eu tô melhor. Minha dor dói de vez em quando, né? Às vezes o cara não sabe nem dizer, né? A dor ela é subjetiva, né? Exatamente. A dor é subjetiva. A gente tinha um paciente lá do skate, uma história engraçada, sei que tá acabando o nosso tempo, mas o cara, ele tava tratando com a gente uma condropatia patelar. Era um atleta de skate. E aí ele tinha perdido alguns patrocínios porque estava sentindo dor no skate e tal, não sei o que. A gente começou a tratar o cara. E aí, um dia ele falou assim, cara, não tô sentindo dor nenhuma, vou voltar a andar de skate. Beleza. Andou de skate. Tá andando de skate 1 mês, do nada, sem nenhum evento, ele fala assim, cara, tá doendo muito minha patela. Eu falei, pô, mas não aconteceu nada que justificasse aquilo. E a gente conversando com ele, ele falou assim, cara, sabe o que aconteceu? Ontem eu fui assaltado. E aí eu dei com o skate no cara que tava me assaltando. E eu corri, fiquei meio... entendeu? Então, assim, o estado emocional também faz parte da definição de dor. Aí, tá vendo? Entendeu? Então, a gente não pode deixar de fora. E aí a percepção de dor sempre vai ser subjetiva. Por isso que a gente fala, no meio acadêmico, a gente não fala... A dor, a gente fala percepção subjetiva de dor. E ela pode variar por diversos motivos. Então, eu preciso ser o mais assertivo possível com o meu paciente. Aí, eu acho que a fisioterapia assume ali o lugar que ela merece, entendeu? Ainda tem lugares hoje, e eu acho que vai acontecer com todas as profissões,
com todas as profissões da área da saúde. Eu acho que tem lugares assim que você vê, pô, não é possível que um médico esteja recebendo isso, um fisioterapeuta esteja recebendo isso, um profissional de educação física esteja recebendo isso. E eu acho que a gente caminhando nessa linha, eu acho que a tendência é melhorar e muito. Bom, e aí, Afonso, o que pra mim foi uma aula, né? Eu vou até assistir depois. Eu tenho o costume de assistir, mas porque tomou nota. Não, eu anotei. Eu anotei o nome do livro, do Wim Hof, tá tudo anotado aí pra eu ver assistir depois essa aula novamente. Vamos sabatinar isso. Gostei muito, que eu sou curioso, né? Como eu falei, eu me interesso muito por essa área. Douglas, eu queria agradecer a presença por 2 motivos. Um, pela parceria que se inicia, né, com a Zona 2. Pessoal, mais um parceiro aqui para a Zona 2, a Ópimo. E também pela aula que foi dado, né? Então, assim, esclareceu muitas coisas. Eu sou vamos dizer assim, eu sou um cara que apoia muito a fisioterapia. Passei por algumas situações do qual não dava valor nenhum. Depois eu vi muito valor. E o que na dor, né? Na dor. Aprendi de forma errada, né? Mas, enfim, aprendi. E eu dou o maior apoio, sempre incentivo as pessoas a buscar uma fisioterapia, nem que seja, não digo assim, para tratar lesão somente, mas sim para buscar uma melhoria de longevidade no esporte. E obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado o convite. E obrigado pela parceria. E, como é de costume, a gente, sempre com o nosso convidado aqui, a gente presentei ele com o nosso boné da assessoria. E espero ver os integrantes até da Ópimo lá com a gente, aí fazendo seus treininhos, evoluindo no esporte. E a gente fazer isso de forma conjunta. Pô, legal. Posso fazer uns agradecimentos? Por favor, agora é só rápido. falar o que você quiser. Vou até botar aqui o mano. Até que a gente vai tirar foto daqui a pouco com o boné. Primeiro eu queria agradecer vocês, a parceria. A gente nem hesitou. Na hora que apareceu a possibilidade da parceria, falando, não, vamos fechar, fala para os caras virem aqui. Não, vamos agradecer, vamos lá, vou nominar aqui a Carol. Em primeiro lugar, a Carol, da Core Digital. Aí, Carol, da Core Digital, agradecer o pessoal da Core também, Digital. Que nos ajuda tanto. Tá? Nossa paciente antiga, tá lá com a gente, ela, o marido. Agradecer ao Max, ao Léo, o Thiago Batata, que, cara, eles sempre falaram de vocês e eu... Os 3 sempre estão lá. E eu enchi o saco pra vir aqui. Eu falei, meu irmão, fala pros caras me convidarem, pô. Tá? E queria agradecer a galera que tá lá comigo na clínica diariamente, as pessoas que trabalham comigo lá. O Léo, Rodrigo, Danilo, Deilson, Fátima, Jéssica, Adriana e Carol. E vou fazer... Esqueceu ninguém não, né? Não. Fazer só um comentário. O pessoal é nota 10 mesmo. Pô, assim, galera, o pessoal com sorriso na entrada, sorriso na saída. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento. Essa skill aí é... Não, assim, é porque isso aí. Eles foram moldados desde cedo para né? trabalhar comigo. Só que, assim, os caras... Tem gente lá que já me passou, assim, e... Eu falo pra eles, olha, se vocês me abandonarem e saírem daqui, a clínica fecha. Porque é difícil achar gente com... São bons, assim, são bons. E estão construindo o caminho deles. Agradecer a minha família também, né? Minha esposa também, que fica ali responsável pelas redes sociais. Ela que dá esse suporte para eu. Nem tenho acesso às redes sociais. ela que vai fazendo tudo. Então, agradecer aí. Minha mãe tá próxima, meu irmão também. Meu pai, minha esposa. E acho que é isso. Agradecer vocês também pelo convite. Me chamar de novo, eu venho. É só me falar o dia. Certeza. Vamos ter outras oportunidades. Sobra, né? Eu com venho. Certeza. Só me chamar que eu tô aqui, tá? Então, agradecer o convite e agradecer todas essas pessoas que eu falei aí também. E aqui fica aqui a dica aí, do Instagram da Ópimo, que dá pra conhecer um pouco mais, né? Você deve até baixar aí pra gente dar uma olhada nas publicações aí no Rio. Tem muito conteúdo aí, né? Pra quem quiser conhecer um pouco mais. Tem curso que a gente vende também, a gente também faz curso. A gente fala um pouco de pilates, tem os vídeos que eu tô fazendo agora no meu Instagram. Comprei lá uma câmera e comecei a fazer uns vídeos lá. Olha aí, tem até o Léo aí, ó. Olha aí a fera aí. Léo e a Tabata. Cara que o skatista profissional, Adonis Perfeito legal. Também, das antigas aqui de Manaus. É isso. É isso. É um trabalho honesto. A gente quer ganhar nesse boca a boca da galera. Falando, mano, essa galera aqui vai lá que eles vão resolver legal. O teu problema. Boa, ótimo. Douglas, obrigado. Alguma coisa a acrescentar? Não, só agradecer mesmo. É isso aí. Agradecer.
Bom, galera, ficamos aí, mais um Zona 2 Cast feito. Obrigado. Não esqueçam, sigam a página. Importante. Botem um sininho aí. Vem muita coisa boa, a gente está evoluindo e é para vocês. E é isso. Até a próxima. Valeu, tchau!